Ok, gente, então continuando o assunto da aula de vetores, vamos resolver esse exercício. Um parque ficou aberto durante 5 dias. Faça um algoritmo que receba do usuário a quantidade de pessoas que foram ao parque em cada dia. Armazene os valores em um vetor. Se foram 5 dias, eu tenho que ter um vetor de tamanho 5, certo? Só guarde essa informação aí. Calcule a quantidade total de pessoas que foram ao parque nos 5 dias. Calcule a média de pessoas por dia no parque. Ok, gente, então, como vocês já devem estar imaginando, eu não necessitava obrigatoriamente de um vetor para resolver esse problema, certo? A gente vem resolvendo aí problemas desse tipo há muito tempo, né? Era só trabalhar aí com um somatório e depois dividir o somatório por 5, né? Acontece que é o primeiro exercício de vetor, né? Então vamos com calma para a gente entender bem e depois passar a exercícios mais elaborados, certo? Então, um passo de cada vez, para a gente não tropeçar nas nossas próprias pernas. E eu não sei mais outros clichês para dizer nesse momento. Então vamos lá. Eu vou te criar um vetor que vai guardar a quantidade de pessoas que foram no zoológico no dia X, né? Esse X ele varia de 1 até 5, né? Foram 5 dias. Então aí, como é uma quantidade de pessoas, tem que ser obrigatoriamente um inteiro, certo? Porque a gente não precisa, para pegar a quantidade de pessoas, a gente nunca vai ter um número real, né? Nesse dia foram 200,75 pessoas, né? Então é sempre uma contagem inteira. Então, int, né, que é o tipo daquele vetor, e aí a gente vai chamar esse vetor de zoo, né, que é o vetor de zoológico, não, vou chamar assim, de visitantes, e o tamanho dele, que é 5, né, são 5 dias, eu preciso armazenar esses 5 valores, tá? Pronto. Declarado o meu vetor, eu agora vou ter a minha estrutura de repetição que vai iterar dentro desse vetor, colocando os valores que o usuário vai digitando no teclado. Para fazer isso, eu vou usar um for, né? Int i igual a 0, i menor que 5, i mais. Né? Aí aqui a gente vai repetidamente imprimir essa mensagem, Digite a quantidade de visitantes no dia porcentagem D, espaço, e aqui eu vou colocar i mais 1, né? Só porque assim, a gente sabe que as posições no vetor, elas vão de 0 até 4, e aí o i tem que ir de 0 até 4 também, né? Pra gente acessar a posição correta. Mas para imprimir na tela não faz sentido a gente dizer no dia 0, né? Então a gente vai utilizar sempre i mais 1, porque ele vai de 1 até 5, ok? E aqui em seguida eu vou usar o scanf, né? Que ele vai ler um valor do teclado, um valor inteiro, e vai armazenar dentro de uma posição no meu vetor. E aí, como é que eu faço para ele guardar numa posição no meu vetor? Eu vou usar o nome do meu vetor, visitantes, colchetes, e entre os colchetes eu vou colocar o índice que eu quero acessar naquela iteração, certo? Aquela iteração é i. E aí, meu i vai de 0 a 4, na primeira rodada eu vou colocar na posição 0, depois na posição 1 e assim por diante. Ok, então, nesse momento aqui do programa, meu array está preenchido, né, com todos os valores do meu vetor, com os 5 dias, a quantidade de visitantes em cada um desses dias, né? Aí o que é que ele pede? Ele pede a soma, né? Deixa eu reler aqui. Ele pede a soma, né, a quantidade total de pessoas que foram ao parque nos 5 dias e depois calcular a média por dia. Né? Então, para fazer isso, eu preciso obter um somatório dos elementos do meu vetor. Né? Então, para isso, eu posso criar uma variável chamada, também vai ser um inteiro, né? Que vai ser uma soma de inteiros, total, né? Total, começa como 0. E aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa, né? Vou ter que rodar dentro do meu
do meu vetor, pegando cada uma dessas posições e somando ao total, né? Então vamos lá, vou chamar de x agora, mas é a mesma coisa, né? X vai ser de 0 até 4, ou seja, menor que 5. X mais, abre aqui. E aqui, né, eu vou fazer meu total, receber ele mesmo, né? Vai começar como 0, depois vai pegar sempre a soma anterior, mais... E aí, eu vou pegar cada um dos elementos do meu vetor visitantes na posição I, ok? Ou seja, meu total ele começa como 0. Digamos que eu tenho um vetor aí de 3 posições e na posição 0 tem 5, na posição 2 tem 3 e na posição 3, posição 2 tem... enfim, vamos dizer que tem 10 e 10, para facilitar o entendimento da gente, né? Então, meu total, ele começa como 0. A primeira vez, ele vai somar 0, que é o que tem nele anteriormente, né? Mais visitantes e a primeira posição... aqui é x, né? O meu valor de x, na primeira vez que eu rodar aqui dentro desse for, vai ser 0. Então, vai pegar o que está na posição 0, que é 10. Então, 0 mais 10 vai dar 10, guarda 10 em total. Aí, roda aqui no for. Aí vai rodar o incremento, meu x, que era 0, passa a ser 1. Então, agora eu vou visitar aqui a posição 1 do meu vetor, né? Então, aí vai ficar 10, que era o valor que eu tinha anteriormente, mais 10, vai ficar 20. E assim por diante, certo? Então, aqui, quando eu sair desse segundo for, eu vou ter o total que ele pede, né? O total de visitantes. Mas ele também pede a média. Então, vamos calcular a média também, certo, gente? Então, eu vou ter uma outra variável aqui, a média sim, né? Aí faz sentido a gente ter o float, que vai ser a média. E ela vai começar com 0. E aqui, vocês já sabem, né? Eu vou dividir o total, que é um inteiro, pelo número de dias, que é 5 e também é um inteiro. Eu vou ter que utilizar o typecast, certo? Então, aqui, ó, vai ficar float total dividido por 5. Que é a quantidade de dias. Então, aqui, ó, já vou imprimir o resultado. Nesses 5 dias, um total, o zoológico, teve um total de porcentagem de visitantes, ponto, barra N. E aqui, no lugar do porcentagem D, eu vou encaixar o meu total. E aí embaixo, eu vou imprimir a média. Então, vamos lá. Em média, porcentagem F, vou colocar aqui com 2 casas decimais de precisão. Em média, visitantes por dia, ponto, barra N, e aqui, no lugar do no lugar do porcentagem ponto 2F, eu vou colocar a variável média, ponto e vírgula. Ok, senhoras e senhores, vamos testar o nosso programinha. Então, vamos lá. Digite a quantidade de visitantes no dia 1. No dia 1 tivemos 20. Depois tivemos 30. Depois tivemos 25. Depois tivemos 27. Depois tivemos 30 novamente. Ok. Então, nesses 5 dias, o zoológico teve um total de 132 visitantes, que é um número obviamente errado, né? Porque... 20 com 30. Ah, não, tá certo. Minha gente, eu achei que eu tinha colocado sempre número redondo, né? Mas eu coloquei aqui o 27, que é o que dá o 2 aqui no final. Então, desconsidere aí a minha demência. 20 com 30, 50. 50 com 25, 75. 75 com 30 vai me dar 105. 105 com 27 vai dar 132 visitantes. E aí, 132 dividido por 5
Eu vou calcular. Eita, não acredito que eu fiz isso. Fechei sem querer. Fechei sem querer, gente. Mas deixa eu calcular logo aqui, né? Vou ter que rodar de novo. Ô, Paula. Code Blocks. Vamos lá, roda novamente. Primeiro foi 20. Depois foi 30. Depois foi 25. Depois foi 27. Depois foi 30 novamente. Pronto. Aí, 132 dividido por 5 vai me dar 26,4, certo? Que era exatamente o número que queríamos, ok, gente? Então esse foi um primeiro exercício, né, pra gente entender aí como é que a gente faz para acessar os elementos, seja para atribuição, seja para leitura. E aí os próximos exercícios que estão nos slides, eu vou deixar para fazer no nosso encontro síncrono na próxima quinta-feira. Então, bons estudos e até lá. Um abraço!